Glória a Deus, amém, gente? Abra sua Bíblia. Obrigado, Dudu. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Vocês encontraram Lucas 22, 31? Diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mais uma vez: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como o trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Já faz alguns domingos que eu venho compartilhando com você sobre a pessoa do Espírito Santo, a essencialidade dele, a importância do Espírito Santo, e o quanto é impossível a gente genuinamente ter uma vida cristã sem a presença do Espírito Santo, sem saber quem ele é, sem conhecê-lo, sem percebê-lo, sem identificá-lo. Quem é o Espírito Santo? Onde ele está? Como ele trabalha? Como se percebe ele? Como se sabe quem ele é? Se Jesus falou que ele estaria com a gente, onde ele está? Se Jesus falou que ele estaria em nós, como identificá-lo? Dentro da gente. Se Jesus falou que ele estaria. É um assunto de extrema importância para todos nós. E hoje eu quero falar a você sobre a missão que o Espírito Santo recebeu e o quanto é importante nós entender quem ele é, saber quem o Espírito Santo é e nos colocar na posição, na medida de que ele então nos use, ou através de nós manifeste, cumpra a missão que ele recebeu. O Espírito Santo recebeu a missão de estar em nós para um propósito. O Espírito Santo recebeu a missão dada por Deus de estar com a gente para um propósito. Se nós não conhecemos o Espírito, se nós não sabemos quem o Espírito Santo é, se nós não identificamos a pessoa do Espírito Santo, se nós não percebemos o Espírito Santo na nossa vida, então como faremos parte da missão de Deus pelo Espírito em nós? É impossível nós afirmarmos que vivemos e cumprimos a missão de Deus se nós não identificamos o Espírito Santo, se não percebemos ele e se não entendemos como ele está agindo através de nós, onde ele está atuando no nosso dia a dia, quando o Espírito Santo está, e de que forma o Espírito Santo está me potencializando como um homem, como um pai, como uma mulher, como uma mãe, como um filho. Como o Espírito Santo está me usando para manifestar onde eu vivo a presença de Jesus. Para isso eu preciso voltar um pouco para trás e falar para você sobre a missão de Jesus. Jesus veio em missão. Você já parou para prestar atenção que o Espírito Santo, ele não é adorado? Já viu que os nossos louvores não adoram o Espírito? Os nossos louvores adoram Jesus. O ponto de adoração, o único a ser adorado é Deus, Jesus e sim o Espírito Santo também, porque ele é Deus, trino, junto com o Pai e o Filho. Porém, o Espírito Santo nos impulsiona, nos conduz a adorar o nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus.
Agora, já parou para prestar atenção também que Jesus, enquanto andou entre nós, também não foi adorado? O propósito de Jesus, quando existiu entre nós, nos 33 anos que esteve aqui, o propósito de Jesus não era ser adorado, por isso que ele não se manifestou na sua glória, porque Jesus veio para uma missão, e na missão, e a missão de Jesus não era ser adorado, a missão de Jesus era algumas que eu vou listar para vocês, para nós entendermos que Jesus, enquanto esteve conosco, nos 33 anos, ele estava aqui em missão, ele veio cumprir uma missão do Pai. O Pai, na eternidade, disse, Isaías revela, ou mostra, dá um vislumbre dessa cena, do Pai dizendo, quem irá por nós, quem há de ir por nós? E na eternidade Jesus diz, eis-me aqui, Pai, envia-me a mim. Então o Jesus ele veio como enviado para uma missão. A missão de Jesus era mostrar a nós quem nós somos. Jesus veio primeiramente nos revelar, mostrar quem a gente é. Observa o que 1 João fala no capítulo 3, versículo 1, que diz assim, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. A missão de Jesus era mostrar quem a gente é, filho de Deus. Eu não vou me ater aqui nas missões de Jesus, porque a gente tem muito o que falar hoje. Outra missão de Jesus, são tantas, mas outra, eu vou falar 4 ou 5, era nos mostrar a que reino nós pertencemos. Primeiro ele mostra que nós somos filhos de Deus, revela, nos mostra, nos revela que a gente é filho de Deus. Segundo, a que reino pertencemos. Colossenses, Paulo diz, no 1:13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Jesus estava também na missão de tirar a gente de um reino de trevas e levar a gente para um reino dele, o reino do Filho de Deus, o reino de Deus, o reino de Jesus. Um reino com outras regras, um reino com outras leis, um reino com outros costumes, um reino diferente do que a gente vive. Jesus também veio com a missão de chamar a atenção da gente do afastamento que a gente teve do propósito. Ou seja, Jesus chega e diz para nós, vocês foram feitos filhos com um reino, mas vocês se afastaram disso tudo, e agora quem olha para vocês não consegue ver um filho de Deus, e vocês não se sentem parte do reino de Deus. Jesus veio mostrar e revelar o afastamento do homem do seu Pai, do homem de Deus. Está lá, Mateus 9:13 diz, ide porém e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Pecado, eu já falei para vocês aqui algumas vezes o que é pecado. Pecado é desvio. Pecado é você receber uma ordem do Pai para fazer A e você faz B, isso é pecado. Pecado nem sempre é fazer uma coisa errada no aspecto visual e ótico da religião. Às vezes você está fazendo um certo fora do propósito, e a pior coisa que tem é fazer um certo fora do propósito. É pecado também, é desvio também. Quando Deus nos manda fazer A e a gente faz B, quando Deus direciona a gente para fazer alguma coisa, ou a missão de Deus em nós é fazer alguma coisa e nós fazemos outra coisa diferente, pecado é desvio do que Deus manda, desvio do que Deus diz. Então Jesus ele vem dizer, ele diz que
uma das missões dele é chamar os que se desviaram para o arrependimento, é dizer assim: olha, vocês eram para estar aqui, vocês estão lá, se arrependam, voltem. Jesus veio chamar os afastados a se arrepender e voltar. Então ele diz: vocês foram para lá, não era para ir para lá, voltem para o caminho, voltem para o propósito. Essa era uma das missões de Jesus. Jesus também tinha a missão, e teve a missão de revelar o perdão, lá em Efésios 1:7, nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então ele diz para nós: vocês eram para ser filhos, vocês são filhos, vocês pertencem a esse reino, mas vocês se desviaram, se afastaram, mas fiquem em paz, vocês já foram perdoados. Agora vocês podem voltar, vocês podem voltar para o lugar de filho, e podem voltar ao local do reino de Deus. Ele veio também se colocar como ponte. Então ele diz, lá em João capítulo 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A missão de Jesus também era dizer para todos: agora que vocês estão perdoados, agora que vocês podem voltar a ser filhos, agora que vocês podem voltar ao reino, eis-me aqui como instrumento que permite vocês fazerem isso. A obra completa. E por último, que eu quero falar, porque tem muitas coisas que Jesus fez, ele veio para nos levar de volta. Então 2 Coríntios 5:18 diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Jesus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então Jesus também veio para reconciliar o homem, veio para trazer o homem de volta, veio pegar na mão do homem que é filho, que nasceu com o propósito de ser filho, mas por causa do pecado e do desvio, vive longe. Às vezes nem pecado seu. Nós não somos frutos do pecado nosso mesmo, a gente é fruto do pecado de quem nos antecedeu. Porque quem veio antes de nós foi se afastando, ao ponto de que hoje muitas pessoas acham que são filhos, mas não são, porque se afastaram tanto e estão vivendo em pecado, afastados do propósito de Deus. Jesus veio então com essa missão, com essas missões e outras missões que Jesus veio, e isso impediu até mesmo ele de se colocar no lugar de ser adorado, porque ele estava em missão, não era hora de ser adorado como filho de Deus. Imagina, irmão, imagina se Jesus ocupasse o seu devido lugar como rei, o seu devido lugar como autoridade, o seu devido lugar como realeza. Ninguém iria o matar, mas ele estava justamente na missão de morrer. Então ele se fez homem, se fez carne, viveu entre nós em missão, e é interessante que Jesus cumpriu cada detalhe da sua missão, ao ponto de quando chegar na cruz, na hora da morte, quando ele vai morrer, ele olha para o Pai e diz o quê? Está consumado, está feito. Vim aqui para isso, com essa missão, cumpri a missão, está feito. Agora ele volta, morre, ressuscita, e já não mais ressuscita como um homem comum, porque agora ele já está atravessando parede, agora ele já está atravessando, mas já está brilhando, já está irreconhecível, e logo depois de alguns dias, ele volta para o céu no meio das nuvens. Cumpriu a missão, volta para a realeza, volta para o lugar dele. Antes de ir embora, ou enquanto nesse processo de ir, ele diz então
que enviaria outro Consolador. Então ele fala assim, lá em João capítulo 14, 22, diz: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Conselheiro, outro Consolador, para estar com vocês para sempre. Ou seja, Jesus vem, cumpre a missão, no final da missão ele diz: minha missão está cumprida, agora você espere aí, que eu vou orar para o Pai, para Ele mandar outro com outra missão. E esse outro, e a palavra outro aqui no original, é outro do mesmo perfil, outro do mesmo tipo, outro com também uma missão. Então ele vai ao céu, e depois de alguns dias, vem o Espírito Santo com as suas missões. O Espírito Santo também veio com as suas missões, e eu quero falar também sobre algumas delas. A primeira missão que o Espírito Santo vem, a primeira missão que ele carrega é de conduzir a igreja. Lá em João 16 e 13 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, qual é a missão do Espírito Santo? Conduzir a igreja. Quem é a igreja? Somos nós. O Espírito Santo não veio conduzir a instituição evangélica. O Espírito Santo não veio conduzir a instituição, o caminho batista, presbiteriana, Assembleia de Deus. Ele não veio conduzir as instituições, ele veio conduzir a igreja, e a igreja somos todos nós. Isso quer dizer que a missão do Espírito Santo é conduzir você. A missão do Espírito é conduzir. O que é conduzir, irmão? Conduzir é o que você faz no seu carro. Você é o condutor do carro. Então você tem direção, você tem motor, você tem freio, estabilidade, freio ABS, banco Recaro. Não, Recaro já foi, né? Você tem, né, irmão? Uns é Chevette, Joelson? Uns é Fuca, outros é Monza. Cada um tem o seu jeito, mas todo mundo aqui é como se fosse um carro. E o condutor quem é, irmão? Espírito Santo. Eu pergunto para você, seu carro veio para cá como? Como é que anda o seu carro? Sozinho? Não, ele só anda porque tem um condutor, e o condutor manda para onde ele vai, na velocidade que vai, do jeito que vai, se freia ou não freia, se anda ou não anda, se para ou não para, é o condutor. Então você começa a entender qual é o papel e a missão do Espírito. O Espírito Santo existe com a missão de conduzir você, onde você vai, onde você não vai, o que você fala, o que você não fala, os amigos que você tem, os amigos que você não tem. O Espírito Santo está aqui para conduzir a igreja, conduzir você. A segunda missão que eu quero falar é formar Cristo em nós, nos santificar, nos transformar. A missão do Espírito é formar Jesus Cristo dentro da gente, ao ponto de que nós nos tornemos para o mundo uma resposta, e não nos somemos ao mundo buscando resposta. A missão do Espírito Santo é formar Jesus dentro de nós. 2 Coríntios 13, 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então o Espírito Santo existe para de dia após dia, como por um espelho, ele mostra para nós no espelho quem é Jesus. A palavra de Deus, ela é um espelho que revela nela
quem Jesus é, e a gente olha para o espelho, olha para aquilo e olha para nós, olha para Jesus e olha para nós, e o Espírito Santo vai mostrando para a gente: olha aqui, ó, tá vendo isso aqui? Não é assim, tá vendo isso aqui? E quem opera essa transformação não é nós, porque a gente não pode fazer isso, é impossível. Ou você consegue, irmão? Alguém consegue olhar no espelho, hein? Seria legal, né, irmão? Hein, Miro? Chegar na frente do espelho, olhar assim: eu sou careca, calvo, eu queria ter cabelo. Aí eu vou lá e faço nascer cabelo. Ninguém consegue provocar mudança em si mesmo nesse sentido. Então, quando você olha para o espelho e vê algo que não é de Jesus em você, o Espírito Santo vai transformando você, e não vai transformando você num super crente cheio do Espírito Santo, que entrega a revelação, fala a língua estranha e anda no meio das nuvens. Não, não é isso, isso faz parte. Ele vai transformando você à imagem de Jesus. Então aquele que é cheio do Espírito Santo não pode achar que é assim se não parece com Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é medível, é visível, é enxergável. Ser cheio do Espírito Santo é perceptível, como se a pessoa é parecida com Jesus. Porque o Espírito Santo, se ele está dentro de você, e se você é cheio dele, ele está fazendo algumas coisas aí dentro, e uma delas é formando Jesus dentro de você. Então, se você acha que é cheio do Espírito Santo, mas é cheio de raiva, de rancor, de fofoca, de intriga, não é verdade. Você não é cheio do Espírito Santo. Mas eu entrego profecia, pastor, mas eu sou cheio do fogo, mas eu oro muito, mas eu jejuo muito, mas eu sou uma pessoa que amém, glória a Deus. No céu, quando você chegar lá, é possível que você ouça assim, quando você fala isso para ele: então, não te conheço. Mas no teu nome eu falei língua estranha, no teu nome tem que profecia, no teu nome eu curei enfermos, eu era uma pessoa, o que, irmão? Cheia do Espírito Santo. Eu era cheio do Espírito Santo. E quando eu andava, as pessoas sentiam, eu passava pela rua e eu dava recado e profecia para as pessoas. E quando eu pregava, virava uma loucura do fogo, porque eu curei pessoas, eu era cheio do Espírito Santo. E aí Jesus vai olhar para você e vai dizer assim: então, não te conheço. Por quê? Porque Jesus vai entrar no céu, só volta para o céu quem saiu de lá. Entendeu não? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É ninguém vem ou ninguém vai ao Pai? Ninguém vem. Não é ninguém vai. Então, a ida para o céu não é uma ida, é uma volta. E só volta para lá quem saiu de lá. Quem é que saiu de lá? Jesus veio para cá, andou entre nós, se mostrou para nós, deixou o Espírito Santo gerou ele de novo em nós, agora ele volta para o céu. Então você é cheio do Espírito Santo quando você é parecido com Jesus. E se você é parecido com Jesus de verdade, não de mentira, não de falsidade, por isso que a verdade é soberana, porque a feiura da verdade é muito melhor do que a beleza da falsidade. E infelizmente o meio religioso está cheio da beleza da falsidade. Um monte de gente que dentro da igreja é uma bênção, fora da igreja é um capeta. Mas não pode mostrar quem é, tem que esconder quem é, porque na verdade, se mostrar quem é, vai ficar feio. Então que fique feio. Que fique feio. Porque não adianta chegar lá no Senhor e falar um monte de coisa, se Jesus verdadeiramente não for formado em você. Jesus tem que nascer em nós, e o Espírito Santo está trabalhando para isso. É a missão dele.
A missão do Espírito Santo é gerar comunhão e unidade na igreja. Lá em 1 Coríntios 12, 13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está pegando o A junto com o B, pegando aquele lá que pensa de um jeito, junto com o que pensa do outro jeito, pegando da geração A até a geração Z, botando todo mundo junto, e a gente não sabe explicar como é que anda em unidade, porque quem provoca essa unidade é o Espírito Santo. Nossa igreja é cheia do Espírito Santo, glória a Deus, irmão. Tem fofocaiada, divisão, intriga, fofoca, tem isso aí, tem, irmão. É dentro da igreja, todo mundo? Então, não tem. Mas a gente é cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando está presente, está trabalhando, provocando a unidade da igreja. Ele une todos, ele faz todos serem um. É o Espírito Santo que faz isso. Aquele que está há muito tempo com Jesus, aquele que chegou ontem, aquele que já sabe de muita coisa de Jesus, e ele é muito parecido já com Jesus, e aquele que não é nem um pouco parecido com Jesus, porque chegou agora. Os dois andam em unidade, porque quem provoca essa unidade é o Espírito. O Espírito Santo está em missão de dar dons à igreja. 1 Coríntios 12, 4, 7 diz: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então, o que o Espírito está fazendo? Qual é a missão do Espírito? Irmão, eu falei 4, eu acho aqui. Tem muitas. Há muitas missões do Espírito Santo que Ele está executando em nós, mas essa é mais uma delas. O Espírito Santo está dando dons para nós, está distribuindo dons para nós, para que na diversidade dos nossos dons se manifeste a plenitude do corpo de Jesus. Aí eu pergunto para você: um corpo tudo é cabeça, tudo é olho? Um corpo é feito de olho, irmão? Um corpo é feito de orelha? Um corpo é feito de nariz, de pescoço? Não. Um corpo tem cabeça, pescoço, ombro, né? Tem gente que é mais articulada, mais acessível. Tem gente que é mais endurecida, mais bruta. Tem gente que tem um dom A, B, C, D, F. O corpo é cheio de dons. É interessante o pé reclamar, por que que não é cuidado? É interessante o pé reclamar, porque ele fica sempre escondido. Um dos grandes problemas da igreja hoje é não ser cheia do Espírito Santo, ao ponto de as pessoas encontrarem satisfação no seu lugar no corpo, não encontrar satisfação no servir. É muito interessante nós enxergarmos hoje um grande problema da igreja que vive num déficit enorme da presença do Espírito Santo, ao ponto das pessoas não entenderem seu lugar no corpo, não fazerem nada, ou às vezes quando fazerem fora do propósito. Paulo até fala um pouco sobre isso, falando sobre honra, sobre dar honra às partes do corpo. Cada um de nós que estamos aqui, o Espírito Santo, Ele já te deu dons, e Ele vai continuar te dando dom, para que nós todos possamos manifestar para o mundo a plenitude do corpo de Cristo. É um corpo que anda, é um corpo que pega, é um corpo que corre, é um corpo que vê, é um corpo que executa toda a manifestação de Jesus. É o que Ele está fazendo aqui no caminho, despertando pessoas aos dons, chamando pessoas para servir, chamando pessoas a se envolver no que? Na igreja, na instituição? Não, no corpo. Se enxergando e procurando dentro de si
Quem é você dentro desse corpo? Quem está provocando isso em muitas pessoas aqui na igreja é o Espírito Santo, porque ele está em missão fazendo isso também. Agora, teve uma coisa que me chamou a atenção e foi isso que me levou para essa palavra de hoje. É nítido com esse texto que eu li, esses textos da palavra que eu li, ficou claro, nítido, objetivo para todos nós, que Jesus veio em missão e cumpriu a sua missão. Enviou o Espírito, e o Espírito veio em missão e está cumprindo a sua missão. O que me trouxe a atenção hoje foi exatamente o que eu acabei de ler lá no início daquele diálogo de Jesus com Pedro. Ele chega no meio do grupo de todos os discípulos estão ali, os apóstolos, todos os apóstolos estão ali. E Jesus traz uma mensagem um pouco alarmante para eles, dizendo assim: o diabo pediu para trilhar vocês, para cirandar vocês como trigo. Sabe? Quando pega o trigo, bota ali dentro de uma peneira e peneira. Então ele fala: o diabo pediu para peneirar vocês. Sabe o que é peneirar, irmão? Sabe para quê? Sabe para quê, não? Hein, ô Daniel? Sabe para quê? Sabe para que peneirar? A peneira é que separava, por exemplo, o trigo do joio. A peneira. Olha, vai caindo o que não é, ficando o que é. Ou vice-versa. Agora, observa, ô Joelson, presta atenção. Quem que Jesus falou que pediu para fazer isso? O diabo. Pediu para peneirar. Tipo assim: ô Jesus, bonita igreja, hein? Bonita igreja, Jesus. Bonita, cheia de gente, um prédio grande, rir de carro na rua, culto bom, louvor. Posso peneirar? Posso passar uma peneira aí para ver? O diabo pediu para peneirar, saber quem é e quem não é, saber quem é trigo e quem é joio, para saber quem fica e quem não fica. O próprio diabo pediu. Aí Jesus falou assim: olha aqui, ó, o diabo pediu para peneirar vocês. Olhou para Pedro e falou assim: mas eu orei por ti. Tipo assim, o diabo vai peneirar vocês, mas eu orei por ti, Pedro, porque eu acho que se eu não orar, tu sai da peneira. Jesus viu em Pedro alguém que na peneira de Satanás podia sair fora. Jesus observou que se Satanás passasse a peneira, Pedro não ia ficar. Então, o próprio Filho de Deus, Jesus, olha para Pedro e diz: eu orei por ti. Imagina, irmão, a oração de Jesus por um homem. Que loucura! É o próprio Filho de Deus falando com o Pai, dizendo: Pai, então o diabo vai peneirar os discípulos, mas Pedro é um problema, porque eu acho que Pedro vai ficar, eu acho que Pedro vai cair. Então, Pai, ajuda o Pedro, para que quando, não é ser, é quando a peneira passar, que o Pedro fique, Pai. O próprio Filho de Deus fala com o Pai dele sobre Pedro. Por quê? Porque Jesus já tinha enxergado o tamanho do projeto que o Pai tinha com Pedro, e sabe também que a peneira ia passar, e ele olha para o Pai: Pai, cuida do Pedro, eu acho que ele vai cair, dá uma ajudada nele. Ele ora para que a fé dele não desfaleça. E na verdade, olhando para Pedro e para a condição de Pedro, quando eu fui olhar para ela, paz em vocês todos, eu enxerguei a nossa geração, eu enxerguei os crentes de 2024. Quando eu fui olhar para Pedro com mais detalhes sobre quem Pedro era,
eu me deparei com uma fotografia da igreja de hoje em dia. Olhando para Pedro, aquela geração que eu achava que era a geração de Samuel, a geração de Davi, a geração de Elias. A gente até cantava um tempo atrás, essa é a geração de Elias, essa é a geração de Samuel. Aí eu vou olhar para Pedro, olho para a igreja e digo, não é a geração de Samuel, é a geração de Pedro. Nossa geração é a geração de Pedro. Porque eu me perguntei, por que a fé de Pedro poderia desfalecer? O que foi que Jesus viu? O que foi que Jesus viu em Pedro que não viu nos outros? O que fez Jesus avisar os discípulos todos que o diabo ia passar a peneira, e olhar para Pedro e identificar que Pedro poderia cair fora, ao ponto de ele falar com o Pai, para o Pai cuidar de Pedro? O que foi que ele viu? Eu destaquei 4 coisas que Jesus viu em Pedro. A primeira coisa que Jesus viu em Pedro foi um medo de perder a vida e de ser rejeitado pelos outros. Pedro teve medo de perder a vida dele. Pedro teve medo de deixar de ser quem era. Pedro teve medo de ser rejeitado pelos outros, porque a rejeição dos outros nasce do momento que a gente começa a se afastar do comportamento deles. Então ele começa a ver que Jesus mudaria ele. Jesus ia tirar de Pedro aquela sensação do eu, identidade. Pedro tinha uma personalidade forte, todo mundo sabia quem era Pedro, todo mundo conhecia Pedro. Pedro era alguém com uma identidade clara. Pedro era alguém com atributos perceptíveis. Pedro se destacava da multidão, e agora ele percebe que ele vai perder isso tudo. Ele vai deixar de ser um exclusivo para se tornar um igual a Jesus. Ele, sem perceber, acaba se transformando, e quando alguém enxerga isso, ele mesmo recusa: não sou igual nada, não sou igual a ninguém, eu sou Pedro, eu sou desse jeito, eu tenho o meu jeito, eu sou cheio de mim, eu tenho minha personalidade, eu tenho os meus gostos, e os meus gostos me definem. Eu sigo a minha tendência, eu sou da geração tal, eu sou tal coisa, eu tenho uma imagem, eu tenho um nome, eu tenho um Instagram com 3.000 seguidores. Não me confunda, não me confunda. Pedro teve medo, tinha medo de ser anulado, e que Jesus preenchesse a vida dele com um ser que o tornaria igual. Então agora a glória de Pedro não seria mais de Pedro, seria de Jesus. Então agora o Instagram com 50.000 seguidores não seria mais do Pedro, seria de Jesus. Então agora as conquistas de Pedro não seriam mais de Pedro, seriam de Jesus. Então agora a vida que Pedro vivia não seria mais a vida de Pedro, seria a vida de Jesus. E como vai se viver assim, sem receber o retorno de quem Pedro é? Como não estar com os nomes nos cartazes? Como não ter uma pessoa de sucesso? Como não ser alguém assim? Pedro tinha medo de perder a vida, mas não era a vida do pescoço cortado, era a vida da sua identidade, de quem ele era. Pedro tinha medo de se anular para que outra pessoa vivesse no lugar dele. Pedro tinha medo de ser rejeitado pelos outros. Ele tinha então a preocupação de ser aceito. Então, como ele era assim, Everson,
Então, no meio dos crentes, Pedro era crente, irmão, aceito por todos, amado por todos, respeitado por todos, considerado por todos. Pedro era assim, glória a Deus por Pedro, irmão. Quando Pedro saía da igreja e o Pedro ia para o trabalho, lá ia a preocupação de Pedro de ser aceito no trabalho. Então lá ele era igual o grupo de trabalho dele, irmão. Ele falava igual o grupo de trabalho, ele frequentava os mesmos lugares que as pessoas do trabalho, falava a mesma linguagem no trabalho, se adaptava ao ambiente para ser aceito. Isso era Pedro. Pedro também, ele sofria uma pressão social e se acostumava ao ambiente social onde ele estava, como eu acabei de falar. Dependendo de onde Pedro estava, assim ele era. Pedro, ele era sequestrado na mente dele. Isso, Pedro era facilmente sequestrado. Ou seja, ele tinha facilidade, havia facilidade de Pedro ter a religião, mas tirar Jesus daquela religião dele. É a nossa geração, uma geração facilmente sequestrada na mente. O diabo entra na mente, sequestra a mente da pessoa e faz ela pensar que ela é crente, mas sem Jesus. Faz ela pensar que ela é de Deus, sem ter os sinais de Jesus na sua vida. Pedro era atacado dessa forma. Nossa geração a mesma coisa. Nossa geração é atacada na mente. A mente da nossa geração é sequestrada. É uma mente, escute o que eu vou falar para você, é uma geração que canta, é uma geração que fala, incendeia, é uma geração que fala um monte de coisa, que enche estádios de futebol, é uma geração que canta, que prega, que fala de Jesus, mas não consegue manifestar Jesus na sua vida. É uma geração que um dia está na igreja, depois de um tempo está fora da igreja. É uma geração facilmente sequestrada na mente, a mente é sequestrada. A mente volta e meia, ela perambula por outros locais, ela devaneia no meio de tudo que o mundo é. Pedro também vivia uma expectativa de vitória, de sucesso, com valores terrenos. Por isso que quando Jesus falou para ele que ia morrer, Pedro falou assim: como morrer, Jesus? Que morrer, Jesus? Nós vamos vencer, irmão. Que morrer, Jesus, nós vamos derrotar os inimigos de Deus, que todos sejam vencidos, exterminados. Ninguém vai te matar não, Jesus, que nós vamos vencer. Aí Jesus fala assim: sai daqui, Satanás, você não está entendendo. Então Pedro tinha uma expectativa de vitória, por ser Pedro, por ser uma geração tecnológica, uma geração habilidosa, uma geração que sabe fazer tudo, uma geração que sabe fazer bem feito tudo, uma geração que tem muito recurso, uma geração que tem muita condição. É uma geração, então, que vive com uma expectativa de vitória dentro dos valores humanos e normais e carnais. Então, se alguém não tem, na ótica humana, um aspecto de vitória humana, não é um vencedor, é um derrotado. Pedro foi atacado por tudo isso e por mais outras coisas que eu não coloquei aqui para não levar o culto até a meia-noite. A nossa geração é a fotografia de Pedro, uma geração dicotômica, uma geração que consegue ter um pé no mundo, aliás, ela consegue ter os dois pés no mundo e os dois pés na igreja. É uma geração que lida bem com ser aceita em todos os cenários. É uma geração que fala de Jesus, mas nega Jesus na sua forma e na ação do Espírito Santo. Isso faz com que o Espírito Santo esteja em missão, mas não consiga encontrar entre nós
pessoas dispostas a se tornar instrumento dele. E aí nós vamos viver um fenômeno que é muito falar de Jesus e muito cantar Jesus, e nós não vemos mais Jesus. Cadê Jesus? Onde Jesus está? Nós somos uma geração que, para o bem da sua identidade, nós somos uma geração que, para o bem de ser quem somos, nós dizemos para todo mundo o seguinte: não olha para mim, olha para Jesus. Não olha para mim, porque eu sou eu. Olha para Jesus. Quando na verdade o que Israel cantou agora, falou agora há pouco aqui, a palavra diz que a esperança da glória é quem, irmão? Jesus aonde? Em nós? A esperança da manifestação, tenho falado isso, vou falar de novo. A esperança da manifestação de Jesus, a glória é a manifestação de Jesus. A esperança da glória, da manifestação de Deus está onde, irmão? No Cristo, em nós. A ardente expectativa da criação anseia pela manifestação de quem? De Jesus ou dos filhos de Deus? Dos filhos de Deus. Então, é muito cômodo para nós manter a nossa identidade de Pedro, porque a gente é Pedro e está tudo certo. E o Jesus que deveria morar em nós, moldar o nosso caráter, moldar a nossa existência, coordenar, guiar, conduzir a nossa vida, esse Jesus que era para, no poder do Espírito Santo, dentro de nós, conduzir aonde vamos, não vamos, falamos ou não falamos, esse Jesus fica lá no céu. Aqui fica eu. Jesus vem para me ajudar às vezes, mas Ele em mim, tirando a minha identidade e me transformando em alguém manso e humilde de coração, irmão. Jesus me transformando em alguém que leva desaforo para casa, irmão. Jesus me transformando em alguém que vai para a cruz caladinho, apanha dos outros e não fala nada. Ai, meu Pai. O Espírito Santo que me transforma em alguém que abre mão da glória para andar com os pobres e miseráveis. Eu abri mão de quem eu sou para que esse Jesus me transforme em alguém fraco, humilde, sincero, que não manipula, que não joga, que não mente, alguém que dá a vida pelos outros, mesmo que os outros não mereçam. Eu deixar esse Jesus, no poder do Espírito, me transformar nisso, negativo. Ele fica lá, não olha para mim. Tu não olha para mim, tu olha para Jesus. Porque eu vou continuar sendo eu. Essa história dele estar para dentro de mim, me transformar nele, a ponto de que vocês olhem para mim e vejam ele, senão vai funcionar. Essa coisa de as pessoas olhar para mim e ver Jesus em mim, isso não vai funcionar. Jesus está lá no céu e eu continuo aqui com o meu CPF. Mas se der alguma coisa errada comigo, daí eu peço para ele ajudar. E as pessoas vão continuar procurando Jesus onde você está apontando. Olha para lá, não olha para mim. Quando na verdade o Espírito Santo está trabalhando para formar Jesus em você. Você acha que é para o outro lado. Você está desviado, irmão. Você está em pecado. Viu que o pecado nem sempre é algo que na nossa ótica é errado? Viu que tem um monte de gente em pecado achando que está fazendo um certo? E pode até estar fazendo certo, pode até estar fazendo certo, fora do seu propósito. Ajudar os outros é bom, irmão? Sim ou não? É bom. Orar com alguém é bom? É bom. Dar um conselho para alguém é bom? É bom. Perdoar os outros é bom? É bom. Perdoar quem te ofendeu é bom, irmão? Bom ou não é bom? É certo ou não é certo? Certo, mas qual é o propósito? Para que Jesus se manifeste? Ou para que você seja bondoso? Um certo fora do seu propósito é o capeta.
É o inferno, porque você acha que está muito bem, mas está mal. Então nem tudo que é certo não é pecado. Pecado é um certo, às vezes, fora do seu propósito. Então alguém que ajuda os outros, que perdoa os outros, para a sua própria glória, está fazendo um certo fora do propósito. E Jesus não está sendo glorificado naquilo. O certo e o correto é que quando tudo que nós fazemos é para que no fim de tudo isso, o que acontece, irmão? Jesus seja glorificado em nós. Então alguém vai olhar para nós e dizer: glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, porque só por Jesus ele poderia ser assim. O que me conforta é saber o final da pregação, e agora eu vou para o final, já vou encerrar. Quando Jesus olha, já vou encerrar, você sabe que é daqui a meia hora. Quando Jesus olha então para os discípulos e diz para todos o seguinte: o diabo pediu para peneirar vocês, e ele vai peneirar, mas eu orei por ti, Pedro. E Jesus fala isso em uma oração, não a partir de uma expectativa, mas a partir de uma certeza, que eu já falei para vocês, que as nossas orações a Deus não podem ser feitas a partir de uma expectativa, mas de uma certeza. Então Jesus diz assim: Pedro, eu orei por ti, o diabo pediu para cirandar vocês, para peneirar vocês, mas eu orei por ti, Pedro, tá bom? Então a oração já está feita, vai dar tudo certo, quando tu te converter, porque isso vai acontecer. Quando tu te converter, fortaleça os teus irmãos. E a pergunta derradeira para a gente entender é: quem são os irmãos de Pedro? Ô Pedro, o diabo pediu para trilhar vocês, pediu para peneirar vocês, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converter, fortaleça os teus irmãos. Quem são os irmãos de Pedro? É a nossa geração. Sabe quem é irmão de Pedro? É quem não consegue ter uma vida com o Senhor. Sabe quem é irmão de Pedro? É quem aqui na igreja dá glória a Deus, mas lá na rua nega quem Jesus é. Sabe quem é irmão de Pedro? É quem não tem uma firmeza no caráter de Jesus. Sabe quem é irmão de Pedro? É quem diz glória a Deus, aleluia, 10 anos, mas não dá para ver Jesus nele ainda. É irmão de Pedro. Sabe quem é irmão de Pedro? A nossa geração inteira. A nossa geração inteira. E sabe o que é legal? É que Jesus disse para Pedro: quando tu te converter, fortaleça essa geração aqui. Então a minha pregação hoje para todos vocês não é de tristeza por diagnosticar que nós somos uma geração de Pedro, mas é para saber e descobrir que o que Jesus mandou Pedro fazer, ele fez. Ele fortaleceu a nós. E eu vou falar alguns textos agora, para vocês perceberem isso. Muitos textos. Pedro escreveu cartas depois, na primeira carta, no capítulo 5, 8 e 9, Pedro começa a dizer assim, ó: sede sóbrios. Vocês sejam sóbrios. Vocês não fiquem olhando o mundo com a lentezinha de vocês. Vocês não fiquem olhando o mundo com essa cachaçinha de ego de vocês, que enxerga um mundo colorido. Seja sóbrio e vigilante. O diabo, olha o que Pedro está falando. Se sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vocês, procurando alguém para devorar. Ou seja, vocês sejam sóbrios. O diabo quer sequestrar a mente de vocês. O diabo quer dar para vocês uma falsa consciência de que está tudo certo, quando não está nada certo. O diabo quer fazer vocês se sentirem o protetor de Jesus, quando dali a pouquinho vocês vão negar Ele 3 vezes. O diabo quer sequestrar a mente de vocês, para vocês acharem aqui no culto que está tudo bem, ao ponto de dizer glória a Deus, aleluia.
ao ponto de ir numa rede social e defender Jesus. Não fala assim da minha fé, não fala assim de Jesus, não fala assim de Deus, vai respeitar a minha fé, é a tolerância religiosa, porque a intolerância... Aí nega ele depois. Hein, escuta como é sério, escuta como é sério. Quantas vezes você já ouviu de coisas que você faz que não é de acordo com a vontade de Deus? Quantas vezes você já ouviu falar que quando você faz isso, você serve o diabo? Alguém já ouviu falar que o diabo é pai da mentira? Ouviu ou não ouviu? Quem é que já ouviu falar que o diabo é pai da mentira? Você mente de vez em quando? Quantas vezes você já ouviu da palavra coisas que não é para você fazer, ou coisas que é para você fazer, e você ouve, diz glória a Deus, se arrepende e chora, 3 dias depois faz. Pedro ouviu, falou para Jesus: vou te defender, ninguém vai te matar. Aí Jesus olha para Pedro assim: ô Pedro, para trás de mim, Satanás, para Pedro, daqui a alguns dias, depois que o Alicante, olha, escuta, ô Pedro, para com isso. Daqui a alguns dias, depois que o galo cantar 3 vezes, tu vai me negar. Irmão, fala para você, Valeriano, se Jesus falar isso para mim, irmão, cada galo que canta, eu fico apavorado. Cantou o galo, o que é que eu vou fazer de errado? Meu irmão, viu? Depois que o galo cantar, tu vai me negar, viu? O galo cantou, será que agora, o que eu estou fazendo? Sai daqui de perto de mim, desliga a TV, desliga o telefone, o que houve? Pedro não, o galo cantou 1, o galo cantou 2, o galo cantou 3 e depois disseram: tu é parecido com Jesus. Ele falou: não sei, nem conheço, nem sei de onde é. Não é a fotografia da nossa geração, irmão? Não é a fotografia da nossa geração? Foi só eu que vi, é só eu que vi. Não é a fotografia sua, não é a fotografia da nossa geração. Então Pedro, para responder a isso, ele disse: sejam sóbrios, vigilantes, tá? Presta atenção, irmão. Tu ouviu a palavra? Então escreve ela, anota, presta atenção, seja vigilante, dá uma olhada para o lado. Tô falando que o galo vai cantando. Se tu fazer uma porcaria, o galo canta, tu faz, irmão, pelo amor de Deus. O próprio Pedro falando para os Pedros, é o próprio Pedro falando para os Pedros: sejam sóbrios, vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão e ruge procurando alguém que possa devorar, sequestrar a mente. E o que Pedro fala? Resistam ele, resista a ele firme, resista a ele firme, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade que se espalha sobre o mundo. Olha que interessante, olha que interessante. Olha o que Pedro fala, quando o que acontecer? Quando as coisas que você sabe que você tem que viver, quando as coisas do Evangelho que você já ouviu, que você sabe que você tem que fazer, seja sóbrio sobre isso, seja vigilante sobre isso, porque o diabo vai atacar você. E sabe o que você tem que fazer? Resistir. Sabe o que é resistir, irmão? Não, muito obrigado. Sabe o que é resistir? Pelo menos para mim, pelo menos para mim, fica só teclado aí, pelo menos para mim, resistir é fazer força. Você está fazendo força para manter-se firme naquilo que você já ouviu? Você faz força na sua vida, irmão? Fala para você, não fala para mim, fala para você. Você faz força? Exatamente qual foi a última força que você fez? Qual foi a última força que você fez para resistir o diabo? Qual foi a última? Qual foi a última vez que você ouviu algo de Deus e Deus falou para você praticar?
Qual foi a última vez que o Espírito Santo gerou lá no fundo do seu coração um comportamento de Jesus e você recebeu aquilo de, então é assim que Jesus age? E aí você diz, legal, é assim que Jesus age. Qual foi a vez que você teve que resistir para fazer aquilo que você ouviu? Qual foi a última vez que você resistiu ao diabo? Pedro diz assim também, 1:13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça de Deus. Pedro diz também assim, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus foi revelado. Olha, mesmo que vocês fiquem tristes porque estão perdendo a vida, mesmo que vocês fiquem tristes com essas provas que fazem vocês serem rejeitados pelos outros, mesmo que vocês fiquem tristes, porque andar com Deus vai levar você para momentos de tristeza, porque eu nunca vi alguém lutando contra a sua vontade ficar feliz, ficar triste, porque tem que mudar, resiste para não mudar. Pedro está dizendo que quando vocês forem entristecidos com coisas que provem vocês, o que é prova, irmão? O que é prova? Vamos provar se tem Jesus aí, não? Hein? Dá para provar? Dá para provar se tem Jesus aí? Dá para lançar alguém contra você? Dá para passar por uma situação? A prova. Então quando vocês passarem por essa prova, não tenham medo, fiquem firmes. Pedro também diz, humilhai-vos portanto sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Olha esse texto, ele diz assim, se humilhem sobre a poderosa mão, para que Ele exalte você, não você se exalte, Ele exalte. Pedro tinha expectativa de vitória terrena, humana, e o fato às vezes de nós estarmos em momentos que não dão para a gente uma observação de nós mesmos, que a gente está vencendo. Quantas vezes você passou por momentos que você não conseguiu vencer humanamente, vencer na sua vida, vencer carnalmente? E aí, sabe o que ele fala? Se humilha na mão de Deus, para que Ele, no tempo dele, exalte você. Você queria vitória, né? Queria vitória, não veio? Então se humilha, para que Ele exalte você, para que Ele exalte você. Mas pastor, se eu fizer isso eu vou ficar muito ansioso, porque eu queria muito uma coisa que eu não tenho, eu queria muito essa vitória que eu não consegui, eu queria muito essa conquista que eu não alcancei. Como eu queria isso? Onde é que eu boto essa ansiedade? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele vai cuidar de nós, é isso? Porque Ele vai cuidar de nós? Não, porque Ele tem cuidado, Ele já está cuidando. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé a virtude, não se rendam a pressões sociais, não se deixem levar pelo costume do momento que a gente vive. Escute, já vou encerrar, falta mais 2 textos só, e eu já vou acabar. Onde é que está a sua fé? Procure a sua fé. Quando a fé aparecer, pegue ela. Quando a fé aparecer, agarra ela. Quando você estiver com muita fé, talvez eu estou pregando isso agora e algumas pessoas estão em fé agarrando isso. Olha que glória, que bênção. Aí Pedro diz assim, olha, pega essa fé
e associa nessa fé virtude. Ou seja, bota isso aí para funcionar. Coloca obra nisso. Você está crendo nisso aqui que eu falei? Você creu na palavra essa? Teve fé nisso? Bota obra nisso. Bota virtude nisso. O que é virtude, irmão? Virtude é trabalho visível. Virtude é ação. Virtude é algo que opera. Então você teve fé, pegou a fé. Na fé você associa um trabalho que evidencia a sua fé. Eu tenho fé, pastor, glória a Deus. Segue e não faz mais nada sobre aquilo. O que você vai fazer com a palavra de hoje? Na fé você associa a virtude. Na virtude, o conhecimento. E com o conhecimento vai vir o domínio próprio. Olha que bênção. Olha que bênção. E o domínio próprio, a perseverança. E com a perseverança, a piedade. E com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor. Tudo isso aqui, irmão, só é de Jesus se nasce na fé. O amor verdadeiro que vem de Deus não surge da sua boa vontade. O amor verdadeiro de Deus não surge com a sua bondade humana. O amor verdadeiro de você só existe quando parte da fé. Se não parte da fé, não é verdade. Se não parte da fé, não permanece. Se não parte da fé, é uma consequência, não é uma ação. Porque o amor que vem de Deus, que nasce na fé, ele não é submetido às circunstâncias. O seu amor é. O seu amor é submisso à circunstância. Então você ama ser amado, você ama ser considerado, você ama ser respeitado, você ama se é acariciado, você ama se não te ofende, você ama se não te ataca, você ama se não te machuca, você ama se não estão se levantando contra você. Aí você ama. Mas esse amor, qualquer um pode dar. O amor que vem de Deus, ele nasce na fé. E por nascer na fé, se te atacarem, você ama. Se te destruírem, você ama. Se te botarem na cruz, você ama. E de cima da cruz você fala: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. O amor que vem de Deus, ele começa na fé. E da fé tem que gerar uma virtude. Quando você crê em alguma coisa, coloca uma virtude logo, porque depois as outras coisas vão acrescentando. Porque se essas qualidades estiverem crescentes em suas vidas, elas impedirão que vocês olha aqui, escuta, meu Deus. Bom, a palavra de Deus é maravilhosa, irmão. Me suporta, a palavra de Deus é poderosa. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Você conhece Deus? Conhece Jesus? E o produto disso, e a operação disso, parte de você a operação disso, parte de você o fruto disso, ou tem que vir na igreja? Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, e assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes dessas coisas, se bem que vocês já sabem. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei esse tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar dessas coisas. Então, irmão, o Pedro que negou, o Pedro que foi peneirado,
que Jesus ficou com dúvida se ele sair fora ou não, e Jesus orou ao Pai por ele. Esse Pedro cresceu e agora ele está fortalecendo você aqui hoje. Não é eu, é ele, o próprio Pedro. Eu tive cuidado de ler texto por texto daquilo que eu achei interessante, porque quem está fortalecendo a nossa geração não sou eu, é o próprio Pedro, que representa a nossa geração, dizendo para nós que há uma tendência nossa de nós crermos em Jesus, mas não manifestar a vida dele através de nós. Então, para encerrar, vamos ficar em pé. Agora é para encerrar de verdade. Para concluir, Jesus veio, cumpriu a sua missão, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio cheio de missões, porém essas missões do Espírito Santo dependem da nossa consciência e sobriedade de quem a gente é, de quem nós somos. E eu afirmo para vocês todos hoje aqui, que nós somos uma geração de Pedro. Então o que Pedro viveu, todos nós aqui estamos arriscados a viver também. Então a igreja aqui, o culto é uma bênção, mas a nossa casa tem dificuldade de ser tão bênção como o culto aqui é. Então nós sim, às vezes oramos e choramos na presença de Deus, e às vezes nós envergonhamos o Senhor com as nossas atitudes. Sim, nós falamos de um Jesus que perdoa quem ofende, mas nós não conseguimos fazer isso. Sim, nós falamos de um Jesus que tem resposta para todo mundo, mas não tem resposta para nossa casa, não tem resposta para filho, não tem resposta para família. Nós cremos num Jesus, nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Quem crê, irmão? Vamos lá? Quem crê que o Espírito Santo está dentro de você? Quem crê? Você crê? Quem crê? Quem crê? Quem crê que o Espírito está entre nós? Quem crê? Muito bem. Sabe o que ele está fazendo? Se ele está dentro de você, está formando dentro de você alguém parecido com Jesus. A pergunta é: você é sóbrio sobre isso? Você está sóbrio e consciente disso? Então, se o Espírito Santo está produzindo Jesus dentro de você, onde você vai, Jesus vai. Então a pergunta que fica para mim hoje, para nós todos é: onde você está indo, Jesus está indo com você? Onde você vai, Jesus através de você se manifesta. Jesus em você está sendo amoroso, paciente, compassivo, perdoador para os outros. O Jesus que está em você continua numa cruz perdoando quem está o matando. O Jesus que está em você continua sendo resposta para cego, continua sendo resposta para pessoas necessitadas, continua sendo resposta para pessoas que sofrem. O Jesus que está dentro de você, produzido e gerado pelo Espírito Santo, está se movendo na sua casa. Ou você precisa vir para cá para sentir Jesus. Nós somos a geração de Pedro, eu e vocês, e a gente tem que mudar esse quadro, e nós vamos mudar esse quadro a partir dessa palavra de hoje. Você é Pedro. Sua geração é Pedro.
Você ora, chora, canta, mas nega às vezes. Você às vezes faz um esforço para não ser parecido com Jesus. Eu quero orar aqui hoje, já vou orar. Com quem, assim, sinceramente, todo mundo teria, todos nós teríamos que estar aqui hoje. Todos nós. Porque não adianta você bater no peito e dizer que você não é, porque é. Você também é. Mas pastor, eu faço tudo. Escuta, seja sincero. Falta Jesus em você. Falta. Podia ser mais, não é tanto assim. Você sabe que falta Jesus em você. Mas eu quero orar aqui hoje com pessoas que foram constrangidas pela palavra e que mesmo muito sabendo que nós somos, mas você sentiu dentro, no profundo, um chamado do Senhor, uma chamada de atenção para que você saia desse cativeiro de Pedro e você venha para ser fortalecedor dos seus irmãos. Pode cantar, enquanto eles cantam, pode vir aqui à frente, eu vou esperar você. Tu és bem-vindo, és bem-vindo, vem e reina sobre nós. Tu és Vem, toma. Feche teus olhos. Feche teus olhos. Feche teus olhos. O Senhor está nos chamando para um passo de responsabilidade aqui hoje. O Senhor está dizendo para nós a mesma coisa que disse para Pedro. O diabo vai passar a peneira e eu tenho medo que você fique de fora. Se Jesus não for achado em você no dia da eternidade, Deus vai olhar para você e dizer que não te conhece. Isso aqui não é sobre uma pregação boa ou ruim, é sobre a sua vida e sobre a sua eternidade. Isso aqui não é sobre a pregação ser legal ou não ser legal, é sobre você, quando chegar diante de Deus, não ser descartado, porque não foi achado Jesus em você. É sobre você achar que estava tudo certo, mas não tinha Jesus em você, só tinha religiosidade. O Senhor está chamando essa igreja aqui à responsabilidade. Jesus está nos chamando e dizendo para nós: quando vocês se converterem, fortaleçam os irmãos de vocês. Então eu estou aqui humildemente seguindo o que eu enxerguei da palavra de Deus, usando as palavras de Pedro, para que a gente seja fortalecido hoje no Senhor, para que nós sejamos encontrados em Jesus e que Jesus seja encontrado em nós também. Feche teus olhos, feche teus olhos, feche teus olhos. Eu vou orar. Só vou fazer uma pergunta antes de orar, e você fique de olhos fechados. Você pense, seja sóbrio, vigilante. Vamos seguir o que Pedro orientou agora? Vamos? Em silêncio, com os olhos fechados. Peço a atenção de todos. Peço que fiquem em silêncio.
Silencie a sua mente, silencie seus pensamentos e pense comigo agora. Seja sóbrio e vigilante. Agora sobre a sua vida, tu. Não é o outro, não é o amigo, não é o parente. É só você. Você e você. Dá para ver Jesus em você? Você consegue dizer com segurança para alguém que quer conhecer Jesus? Você consegue dizer com segurança: olha para mim? Ou você tem que dizer: não olha para mim, olha para Jesus? Você consegue dizer: olha para mim, porque o Espírito está dentro de mim, formando Jesus? Se você não consegue dizer, então se arrependa agora, porque Pedro só foi salvo porque se arrependeu. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sei e não há dúvidas em mim que o Senhor direcionou essa palavra para hoje. E essa palavra é um divisor de águas para essa igreja. Essa palavra é um divisor de águas para essa igreja. Espírito Santo, eis aqui os nossos corações. Nós queremos que Jesus seja formado em nós. Nós queremos ser conduzidos por Ti. Espírito Santo, nós não sabemos, Tu sabe. Nós não conhecemos, Tu conhece. Nós não somos donos de nada, o Senhor é. Nós nos colocamos à Tua disposição para que o Pedro que existe em nós suma e o Senhor cresça. É necessário que eu diminua e Tu apareça. É necessário que o eu suma e o Senhor apareça. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e reconhecer os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, aleluia, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós reconhecemos que éramos Pedro. Nós reconhecemos que éramos Pedro. Nós nos arrependemos e clamamos. Levante a sua mão e diga: Senhor, nós reconhecemos. Eu reconheço que sou Pedro. Eu reconheço que era